Sim, É. psicóloga é coisa coisa de louco? É. Acho que é a pergunta que todo mundo quer fazer. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Luana Carvalho e eu vim trazer pra vocês hoje um dos vídeos que eu mais queria trazer, que é falando de Setembro Amarelo, prevenção de suicídio, saúde mental, porque eu acho que é um tema que muitas vezes a gente esquece de falar quando a gente fala de trabalho e é super importante. Só que eu não sou psicóloga, eu trabalho em RH há muitos anos, mas eu não sou psicóloga. E aí, pra falar desse tema de uma maneira mais segura e mais coerente. Coerente. Eu trouxe a Ana Sofia, que é psicóloga, a gente trabalha junto há um tempo e eu acho que ela pode ajudar bastante a gente a esclarecer o tema. Gente, então é muito prazer, Lu, obrigada pelo convite agora no YouTube. Um pouco tímida, mas eu vou tentar aqui falar um pouquinho sobre esse tema. Na verdade, trazer a questão, falar um pouquinho sobre a campanha, né, o Setembro Amarelo. Mas acho que a proposta hoje desse vídeo é a gente debater um pouquinho sobre saúde mental. Isso. Setembro Amarelo é uma campanha que acontece desde 2015 aqui no Brasil. Quem promoveu essa campanha foi o CVV, o Centro de Valorização à Vida. Uhum. E a ideia, na verdade, é trazer o tema, né, suicídio para a mesa, né? Criar um debate, um diálogo, campanhas de conscientização. Porque ainda nos tempos de hoje a gente pode dizer que é um tabu. Só que a gente não pode deixar isso mais debaixo dos panos. Cada vez mais a gente tem que trazer esse tema, porque ele é absurdamente relevante, ainda mais nos dias de hoje. Falando de dados e números, aproximadamente 1 milhão de pessoas se suicidam por ano. Caraca! Mundialmente falando. Mano! É um número muito, muito expressivo. Agora falando de Brasil, alguns dados indicam que aproximadamente 32 brasileiros se suicidam por dia. E outra coisa que também é muito, muito forte, muito importante ser dita, é que 9 a cada 10 suicídios poderiam ter sido prevenidos. Porque mais de 90% dos casos de pessoas que cometem suicídio é devido a algum transtorno mental. Uhum. Tipo, depressão, por exemplo, transtorno mental. Depressão é um transtorno mental. Assim, pra colocar no idioma das pessoas que não entendem nada de psicologia como eu. Uhum. Tipo, depressão pode ser, ansiedade pode ser... Depressão, na verdade, os estudos indicam que, em número, a depressão é o que mais causa suicídio. E o louco, assim, a gente passa o maior tempo do nosso dia no trabalho. Sim. E no trabalho, assim, eu gravei um vídeo recentemente falando do meu período de luto, quando minha mãe faleceu. E por mais que as pessoas no meu trabalho tenham sido absolutamente amorosas, assim, tipo, me suportaram de verdade, eu nunca me senti à vontade de falar disso, sabe? Até eu começar a ter o canal, porque aí com o canal eu me soltei um pouco mais. Mas isso é muito louco, assim, às vezes o próprio ambiente de trabalho não deixa você discutir esses temas, você tem que se parecer forte. É uma doideira, assim, como o nosso ambiente às vezes reforça a gente não buscar ajuda, né? Pois é, de fato, ainda é um tabu falar sobre saúde mental dentro total. das empresas. Só que a gente tá vivendo num mundo onde cada vez mais falar sobre o tema é necessário. A depressão é a segunda maior causa de incapacitar pessoas no mundo. É extremamente necessário trazer o tema para o ambiente de trabalho. Muitas pessoas às vezes são afastadas por uma questão de saúde mental. Isso custa para as empresas. Exato. Então a gente tem que atuar de uma forma preventiva. E é louco, porque assim, quando você fala, por exemplo, de afastamento por... sei lá, problemas na coluna, problemas ergonômicos. A empresa vai lá, faz um puta projeto de melhoria, melhora a postura. Várias empresas fazem isso. Aí você fala de saúde mental, eu vejo muito poucas ações, não só na nossa empresa, mas falando com colegas, falando de mercado, eu vejo muito poucas ações nesse sentido. É quase como se não fosse tratado como doença. Parece que, tipo, é problema da pessoa, é problema pessoal, a gente não se mete. E sim... se a gente tá falando que é programa de saúde, é programa de saúde como um todo deveria ter, né? É muito louco isso. Tem que englobar. Eu também acho, Lu, que por uma questão cultural, a gente tende a não valorizar, cuidar da saúde mental tanto quanto a gente cuida da saúde do corpo. A gente tende a desvalorizar tudo que é emoção. E supervalorizar outras coisas que talvez sejam um pouco mais evidentes, que você consegue captar através de um exame. E quando a gente fala de emoção, é muito subjetivo, né? E a gente tende a diminuir. Só que cuidar da saúde emocional, ela é tão importante quanto cuidar da saúde do corpo.
A gente tava falando assim, eu cresci numa família que eu não tenho referência de ninguém que fez terapia, por exemplo. Que ninguém foi psicólogo, e pra psicólogo é coisa de louco. E de verdade, e muitos colegas eu imagino que pensem muito parecido comigo. Então, assim, falar que você vai na terapia, no trabalho, não é algo comum, né? Não. Como é isso, assim? Psicólogo é coisa de louco? Acho que é a pergunta que todo mundo quer fazer. Todo mundo, pois é, engraçado. Gente, é muito engraçado essa pergunta aparecer. E não é uma coisa fora do comum. Não, eu escuto na minha família, escuto com meus amigos. E até quando eu comecei a estudar psicologia, algumas pessoas da minha família falavam assim, nossa, vai cuidar de louco? Né? E eu pensava, gente... Mas assim, falando agora de uma forma transparente, né? O que é ser louco? Né? Acho que tipo, primeiro precisa prestar atenção nessa palavra, né? Quando a gente fala que uma pessoa é louca, a gente sempre tá num tom de diminuir aquela pessoa, deixar ela menos humana. A gente também usa o termo louco, né? Quando uma pessoa ela age ou ela pensa diferente da gente. Só que na verdade, esses termos louco, doido, pirado, essas coisas não existem no campo da psicologia. Tipo, essas palavras, elas são senso comum. Elas não significam absolutamente nada. Psicólogo, e a psicoterapia, ela é pra quem tá em sofrimento psíquico. E, gente, sofrimento psíquico, depressão, ansiedade, até questões existenciais, elas permeiam a nossa sociedade, independentemente de condição social, independente de gênero, independentemente de qualquer outra coisa. Eu vou falar por mim, assim, eu procurei... Eu vou fazer um vídeo falando exatamente do meu processo de terapia no IGTV, no Instagram, então já me segue se você não seguir. Sai falando, gente. Mas assim, eu procurei terapia não porque eu tava surtando ou porque eu, sei lá, fiz qualquer coisa... que o senso comum fala que é louco. Mas porque eu tava com um problema no trabalho e eu simplesmente não conseguia expressar meus sentimentos. E aí eu comecei a sofrer no sentido de, eu imaginava alguma coisa e começava a chorar. Era só isso. Não, assim, não era... e era no campo do trabalho, isso é muito louco, né? Porque era bem específico. Vou contar um pouco mais como foi isso, mas hoje já, assim, pra mim a minha grande melhora, eu posso falar da terapia até agora, é aprender a ser mais assertiva e expressar meus sentimentos, minhas emoções. Perfeito. Eu acho que identificar a emoção é um troço que eu não sabia fazer e agora eu tô aprendendo a fazer, sabe? Dar nome aos bois, nossa, minha psicóloga cobra muito isso. Porque às vezes eu falo, eu fiquei puta, tipo, o que é ficar puta? Qual que é a emoção? Eu, caralho, eu não sei. Mas é ótimo, é maravilhoso, porque no dia a dia eu uso a mesma técnica. Mas assim, pra mim foi isso, assim, não foi, nossa, eu estava em depressão, eu nunca fui diagnosticada com depressão, nem nada disso, mas eu precisava disso, assim, pra melhorar a minha vida. E eu não me sinto louca, e foi engraçado que eu comecei a fazer terapia, comecei a amar terapia, e comecei a falar pra todos os meus amigos, tipo, façam terapia. Façam terapia. E, tipo, eu tenho certeza que eu mudei a vida de pelo menos uma das minhas amigas por causa disso. Falei, assim, não sofre sozinho, sabe? Sim. Pede ajuda, tem profissional que tá aí pra isso. Isso é uma coisa que eu converso muito com as pessoas, né? Tipo, se você tá com febre ou se você tá com dor de estômago, o que você faz? Você vai no médico, certo? Você vai no médico. Velho, se você tá passando por alguma situação psíquica ou algum problema que você não tá conseguindo resolver sozinho, falando do modo bem, não psicólogo, Perfeito, porque eu não sou psicóloga, eu posso falar. Mas pode falar. Pede ajuda, assim. Existem profissionais que estão aí pra ajudar nesse sentido, né? Isso é muito, muito legal de falar. A Ana, gente, ela não quer falar, mas ela se preparou pra caramba pra esse vídeo. Mostra, ela tá com textos coloridos. Amém. Organização, gente. Organização. Terapia, ela é um guarda-chuva, onde várias profissões e vários profissionais da saúde se encaixam. Quando a gente fala de psicoterapia, a gente já tá indo para um outro campo. Na verdade, ainda debaixo de terapia, mas a psicoterapia é o processo de curar a mente. Psicólogo formado, né, com CRP, enfim, que estudou 5 anos. CRP é o Conselho Regional de Psicologia.
que tem registro, enfim, se for muito Essa é uma dica, né? Tipo, você vai procurar um psicólogo, só é psicólogo quem tem CRP. Gente, isso é muito importante. Para você se dizer psicólogo e se declarar psicólogo, você precisa ter um registro ativo no CRP. E assim, e eu vejo, pelo menos em filme, a minha referência maravilhosa. Qual? Tem terapia de casal, tem terapia com criança, Perfeito. tem tudo isso, assim. Mas tem terapia grupal? Existe isso? Existe terapia de grupos. Existe. Grupal. Grupal, isso aí. Mas pode falar, assim, tem psicólogos que, na verdade, fazem especializações, né? Então, por exemplo, tem psicólogo que ele gosta da área da infância, então ele vai estudar, por exemplo, ludoterapia, ele vai estudar especificamente a infância. Legal. Existem psicólogos que se identificam e querem conhecer um pouco mais, se aprofundar um pouco mais nas questões da terceira idade, por exemplo. Terapia de casal. Gente, é uma gama infinita. E o legal é isso, né? Você entender mais ou menos o que você precisa, de repente procurar um profissional alinhado a isso. Perfeito. Eu acho que essa dica do CRP é bem importante. Olhem o CRP. Bem importante. E assim, pelo menos quando eu comecei a terapia, minha psicóloga, ela fez um negócio que ela chamou, acho que de anamnese, se não me engano. Anamnese. Que foi uma primeira sessão pra ela entender o que eu queria da vida. Tipo, o que eu queria da vida é ótimo. Eu queria da terapia. Qual que era a treta? Qual que era a treta? Maravilhosa. Exatamente, qual que era a treta e tal. E o que eu pensei na minha cabecinha, né? Tipo, se eu for nessa primeira sessão achar que, tipo, não deu muito certo, tentar 1, 2 sessões, eu procuro outro. Porque eu acho que essa questão desse match é importante, né? De você gostar do jeito da pessoa. Como ele estabelece esse vínculo é o mais importante, é o mais relevante. Então, quando vocês procurarem um profissional, sintam isso. Se vocês não se sentirem confortáveis por alguma razão, procurem outro. Eu só gostaria de fazer um ponto importante nesse sentido. Terapia, gente. Aí também tem muita gente que pode pensar, eu quero fazer terapia pra sair feliz da vida. Nossa, é a última coisa que... Não, juro por Deus. Eu acho que 70% das minhas sessões na terapia eu chorei em algum momento. Tá vendo, gente? Então tá aí. Mas assim, é ótimo. Não, tem umas que você sai mais leve, mas tem umas que você sai pensando, assim. É que eu acho que depende muito, né? A gente tem que ter a consciência, assim, que se a gente tá procurando fazer terapia, a gente tá com uma proposta de tentar entender por que a gente tá de determinada forma. O que tá causando esse sentimento talvez ruim, essa falta de recurso, essa falta de às vezes por uma questão mais existencial, ou às vezes por uma questão mais severa, coisas que acontecem com a gente que a gente não consegue entender o porquê. Só que isso, às vezes, traz pra gente muito desconforto. Olhar pra gente dói. Mas isso faz parte do processo de autoconhecimento. Mas melhora. Melhora, porque você olha, você aceita. Exato. Não, tem coisas que chocam. Às vezes a gente pensa que tem que ir na terapia e já resolver todos os problemas da vida. A gente vai passar a vida toda com questões. A questão vou falar de uma caixinha de ferramenta, né? A gente tem uma caixinha de ferramenta com alguns utensílios, né? Quando chega na terapia, a gente tem lá alguns utensílios que a gente aprendeu e a gente adquiriu ao longo da nossa vida. Eu acho que o que a terapia faz, ela amplifica essa caixinha de ferramentas, né? Você consegue trabalhar com outras possibilidades, né? Mas ainda assim, gente, perfeição não existe. Não existe, assim, isso é uma idealização absurda que a gente criou e que só faz a gente sofrer. É verdade. Então é isso, gente. Ana, muito obrigada por participar desse vídeo. Tô muito feliz. Obrigada por trazer esse tema. De fato, é muito, muito, muito relevante. E se você quiser trazer algum outro debate, algum outro tema, eu tô super disponível. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem tirar dúvidas, pode ser 2 formas, agora eu tô pensando. Pode ser através do meu e-mail, eu vou deixar debaixo na descrição. A gente deixa aqui embaixo. Aqui, eu sempre quis fazer isso. Ou também, se deixar algum comentário específico, você pode me direcionar, enfim, a gente pode falar sobre. Falem sobre saúde mental, procurem sobre o Setembro Amarelo, se informem, porque informação é tudo nessa vida. Sim. E é isso, obrigada. Tchau. Tchau.